E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. A gente está na lição 7 desse trimestre e o título da lição é Uma Longa e Estranha Viagem. E vai falar sobre Abrão e o chamado que Deus fez a ele. E o texto-chave se encontra em Gênesis 12, versículo 2, e diz assim: Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Mas bom, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, vamos apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Gabriel Fernandes. Oi, gente. Diego Reis. E aí, galera? Renata Gondim. E aí, pessoal? Eduardo Oliveira. Oi, gente. Lucas Sarubi. Oi. Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E Bebel. Oi, pessoal. Então, gente, como o Lucas falou, a gente vai falar de Abraão. Só que hoje nós vamos começar de um jeito diferente, com exemplos de pessoas que tiveram coragem igual a Abraão e mudaram suas vidas. E nem todos são chamados por Deus para deixar família, amigos e comodidades do lugar onde nasceu para sair pelo mundo afora rumo a um lugar indefinido. Porém, foi isso que Deus pediu que Abraão fizesse. Muitas pessoas correm atrás dos seus sonhos, reconhecem a vocação que têm ou buscam cumprir uma missão de vida, um chamado interior que entendem ser seu destino. Famosos personagens da lista a seguir, quando eram adolescentes, tomaram decisões cruciais que os levaram à fama e ao reconhecimento que eles têm hoje. Então se liga aí nessa lista. Aos 15 anos de idade, Isaac Asimov foi aceito como aluno na Universidade de Colômbia. Ele foi escritor e criador das 3 leis da robótica. Henry Ford foi o criador da primeira empresa do mundo a produzir carros em larga escala. Ele estava cansado da vida da fazenda, aí mudou-se para Detroit e estudou para se tornar mecânico. Albert Einstein, quem não conhece, né? O maior físico do mundo. Por causa de suas notas baixas em geografia, história e línguas, ele abandonou a escola. George Gershwin, compositor de Rhapsody in Blue, deixou a escola para trabalhar como pianista numa editora musical em Nova York. Bob Fischer se tornou campeão e mestre internacional de xadrez, daí ele largou o ensino médio para se dedicar à competição profissional. E o sueco Bjorn Borg largou a escola para se concentrar no esporte e tornou-se uma estrela do tênis. Todos esses fizeram escolhas, né? E o que mudaram suas vidas. E o que eu pergunto a vocês, o que será que impulsionou essas pessoas a fazerem isso? Largar a escola para se dedicar a algo que eles gostaram, né? E que levaram eles à fama depois. E essas decisões representavam algum risco ou ameaça ao futuro dessas pessoas? São comportamentos aconselháveis, aceitáveis? Essas pessoas tinham um objetivo em mente, então preferiram arriscar nele. Eu não acho tão aconselhável largar tudo para tentar uma coisa que pode não dar sucesso. O futuro deles poderia ter sido muito ruim, mas mesmo assim eles preferiram arriscar. Eu acho que antes de tomarmos uma decisão assim, devemos perguntar o que Deus acha daquilo. Acho que o que impulsionou elas a fazerem isso foi a vontade que elas tinham de fazer algo interessante, eu acredito, e sonho. Alguns deles eles tinham um sonho de fazer aquelas coisas, então eles fizeram. Acho que todas essas decisões representavam algum risco e alguma ameaça para eles. E alguns acho que não são comportamentos muito aconselháveis pelo fato deles serem largado da escola, mas se tornaram pessoas mundialmente renomadas por conta dos grandes feitos. Eu acho que o que deve ter impulsionado essas pessoas a tomarem essas decisões é que elas deviam ter um desejo do coração mesmo de exercer tal coisa, sabe? Tipo o cara, né, do tênis. O cara devia ter um desejo muito grande de se tornar um jogador de tênis profissional. Então ele foi lá e decidiu tirar a escola, porque justamente a escola nos tira muito tempo. Na escola estudamos várias coisas. Já o cara, ele quis focar só naquilo que ele queria fazer, né? Se tornar um jogador de tênis profissional. E deu certo.
é algo que é um pouco arriscado, eu diria, o que todas essas pessoas fizeram, um pouco. Mas eu acho que são tipos de atitude que, dependendo, pode ser bom. Assim, eu acho que atitudes dele hoje em dia não é aconselhável pela sociedade. Mas para eles terem tomado essa atitude, acho que eles viram a esperança. O caminho claramente não era muito fácil, afinal eles teriam que largar os estudos, o que já eram antes uma garantia de faculdade e bom emprego. É isso que eu ia falar, e sem garantia de que isso ia dar certo. De que isso ia dar certo, porque eles não sabiam, justamente por não estudarem até o fim, né? Geralmente quem estuda até o fim é que tem alguma, nem é garantia, né? Que a gente não pode garantir nada depois que a gente faz uma faculdade ou termina o ensino médio. Mas eles nem isso tinham porque eles largaram tudo, né? Então, a questão de o que impulsionou essas pessoas, acredito que foi motivação e sonho. Porque qual é a perspectiva que, por exemplo, Albert Einstein teria? Porque ele tinha nota básica em geografia, história e língua, e ele era tido como burro, as professoras achavam ele burro, e aí ele simplesmente, então largou a escola e simplesmente se tornou o maior físico do mundo, né? Então, a questão é motivação. Eu acho que impulsionou as pessoas a fazerem isso levou em motivação. Então, escuta aqui. Gênesis 12, de 1 a 5, fala assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei com uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, seu sobrinho, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E aí, eu vou perguntar para vocês assim: Deus mandou Abrão deixar tudo e se dirigir a uma terra desconhecida. No lugar de Abrão, e colocando isso para os dias de hoje, se Deus pedisse para você sair do lugar que você está e te mandar para um lugar que você não conhece, qual seria a sua atitude? Eu acho que eu iria, até porque Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe do melhor que Ele tem pra gente. Então, eu iria, sim. Se Ele me pedisse pra sair de onde eu estou agora, eu iria. Nossa, eu ficaria em choque, mas tentaria fazer a vontade de Deus e seguir o exemplo de Abraão, que mesmo não sabendo onde estava indo, confiou em Deus e obedeceu. Rapaz, é aquele negócio, né? Tipo, eu nunca tive esse tipo de experiência e tudo mais. Já tive, tipo, algo parecidos, mas coisas como livramento, mas agora coisas como se fosse, tipo, a questão aí de Abraão, que Deus pediu para ele sair de onde ele estava, para ele ir a uma terra onde Deus guiaria, sabe? Eu acho que eu iria. Só que na prática é muito mais difícil dizer, né? É mais falar assim é fácil. Mas eu acho que se fosse da vontade de Deus, se ele realmente, eu sentisse assim que ele estava falando comigo isso, para eu sair de certo lugar e ir para onde ele estava mandando, aí eu iria. Primeiramente ia ficar em choque, né? Ia ficar em choque, né? E, na verdade, eu não sei qual seria a minha reação em questão a isso. Eu não sei se eu iria, não sei se eu ficava. Porque eu acho que, assim, só vivendo o momento pra eu saber dizer, assim, se eu iria ou se eu ia ficar. Não, se Deus mandasse eu ir, oxi, tá? Eu acho que eu ia mesmo. E como você sabe que é Deus que estava mandando você ir? Por isso que eu falei, se não Se sabia. Deus mandou, vai. Hã? A fé? É meio complicado, porque hoje Deus não fala com a gente igual falava com Abraão, né? Quer dizer, ainda pode falar, mas é muito mais difícil. Então, para saber que é Deus está fazendo um chamado, como o chamado dos pastores, por exemplo, tem que ter bastante comunhão para saber realmente se é Ele que está chamando ou não. Mas eu acredito que
se for da vontade dele que você largue tudo e vá, você vai ter uma certa clareza que é para você fazer isso. Porque é um chamado muito grande. E pegando o gancho, vamos aí numa outra pergunta. Quais são as semelhanças e as diferenças entre a atitude tomada por esses personagens que a gente falou, que largou a escola, mas tiveram coragem também e para mudar para outro lugar e largar tudo por um sonho, né? Às vezes era um sonho também. E essa nobre atitude de Abraão. Qual era a semelhança e diferença? Eu diria que as semelhanças entre eles aqui, todos largaram, sabe, o que faziam antes nas suas vidas, coisas que já eram, sabe, do seu dia a dia, da rotina, para fazer, né, aquilo que, como é que eu posso dizer? Aquilo que eles mais queriam fazer. Eu acho que isso se aplica a todos, né? Tanto a Abraão, tanto as pessoas ali. Mas eu acho que a diferença dessas pessoas para Abraão é que as pessoas estavam em busca das profissões, de exercer profissões que tinham um enorme desejo de exercer. Mas Abraão, o desejo dele era diferente. O desejo dele era ser coerente, né? Era ser obediente, fiel a Deus e a palavra dele. Então, quando Abraão largou tudo ali para seguir a promessa de Deus, de levar ele a uma terra que nem ele conhecia, e ele ter aceitado isso, ter largado tudo, foi porque Abraão foi um servo fiel, muito obediente e temente a Deus, né? E ele queria ser fiel a Deus e simplesmente seguiu viagem com Deus guiando ele. Acho que as semelhanças entre eles é o fato deles terem largado tudo que eles tinham para poder fazer outras coisas, para poder estudar mais e inclusive saiu de onde ele morava para começar a fabricar carros. E acho que as diferenças é porque eles fizeram aquilo para eles, porque eles tinham vontade. E Abraão, ele fez, na verdade, o que Deus pediu para que ele fizesse. Abraão não tinha o que temer. Ele sabia que Deus estava no controle. Então ele preferiu negar sua própria vontade e seguir a vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Então aquela atitude de Abraão foi muito sábia. Já das outras pessoas, eu não sei se consultaram a Deus, então tinha muita chance de seus planos darem errado. Uma das semelhanças que eu vi entre os dois era a coragem de largar tudo que tinha, né? Porque Abraão era rico também, né? Então imagina aí, a cidade que Abraão morava não era de paupérrima assim, né? E ele tinha tudo. Então, para você largar tudo assim, sendo que Deus falou com ele, ó, pega, né, sua parentela e sai da terra, que eu vou te dar tudo e vou te abençoar, ainda vou amaldiçoar as pessoas que te amaldiçoarem. E aí? A diferença, eu acho que de Abraão é que Deus deu uma certeza para ele. Se ele fosse, ele ia conseguir, né? Já os rapazes que contou a história lá, eles tinham escolha de 50%, que podia dar certo ou podia dar errado, ou menos. Exatamente, Gabriel. E você, Lucas? O que você vê de diferente ou semelhante nas duas histórias? Eu vejo que a questão desse pessoal todo aqui que foi falado, né? Eles não estavam bem estabelecidos. Eles tinham uma perspectiva de um futuro, por exemplo. Estavam na escola para garantir o futuro. Mas não era certeza que, mesmo estando na escola, teriam um futuro. No caso de Abraão, ele já tinha o futuro dele garantido lá na terra onde ele estava. Já tinha dinheiro, já tinha posse, já tinha tudo. Estava com uma família, vale lembrar isso, que ele também estava com uma família, e Deus falou assim, larga tudo e sai. Aí ele não teria mais perspectiva. Tirando o fato de que Gabriel, como Gabriel falou, Deus já tinha garantido aqui, a garantia para ele, de que Deus estaria com ele. Então, isso também seria uma vantagem. Com essa garantia, Duda, você que falou aí, será que você sairia?
Sim. do lugar para ir para onde Deus mandasse? Se Deus falasse, eu vou te abençoar, e você vai ter tudo lá. Ainda vou amaldiçoar as pessoas que te amaldiçoarem. Eu ia. Alguém não iria? Alguém não Tem muito iria? que falar, não. Quem que é doido de não ir? Não, mas não é diferente de hoje não, né? Quantos chamados a gente recebe todos os dias, né? Inclusive de pessoas, e não precisa ser chamado grande não, às vezes Deus bota pessoas para falar assim com a gente, vamos ali fazer alguma coisa, e a gente vai e diz o quê? Não quero não, vou para outro lugar. Então isso também é um chamado, né? E às vezes Deus manda pessoas para falar isso. Aqui tem uma frase que fala assim, o indivíduo corajoso e audaz nem sempre acerta nas escolhas que faz, mas se ele for sábio, humilde, perseverante e fiel a Deus, será recompensado. E foi isso que Abraão fez, né? E no Salmo 126, 5, 6, fala assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos para o contexto da história de Abraão aí, para vocês entenderem o que estava acontecendo ali. Então, Deus tinha boas razões para suscitar um povo peculiar que pudesse servir como exemplo de consagração para o restante do mundo. Esses fatos mostram um pouco do contexto de vida e serviço de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele estava morando em Ur dos Caldeus, uma cidade babilônica, bastante moderna em comparação com outras cidades da época. Foi fundada mais ou menos 500 anos antes do nascimento de Abraão. Ur dos Caldeus possuía código legal, sistema de escolas e bibliotecas. Abraão não estava fugindo da roça para levar a vida na estrada, e sim deixando para trás uma cidade grande e bem estabelecida, o que com certeza tornou sua partida mais dolorosa. Não era o caso de Cabralha, né? Porque se a gente for sair de Cabralha é pequenininho e a gente for para uma cidade grande, a gente também pode até se deslumbrar com isso, né? Se o chamado de Deus for para outro lugar. Babilônia era sinônimo de desobediência, confusão, libertinagem e outras coisas más. A cidade era também um lugar onde a idolatria crescia mais e mais. Terá, pai de Abraão, é descrito em Josué 24:2 como adorador de ídolos. Os habitantes de Ur adoravam deuses que representavam fogo, sol, lua e as estrelas. Mas nenhum era mais venerado do que o Deus Sim, que em português, né, significa pecado, considerado a divindade superior. Outra coisa, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Note que Abraão não confundiu a voz de Deus com uma de outros deuses adorados em Ur. Como eu falei aqui, quem garante aí que era Deus, né? Como saber se era Deus, o chamado era de Deus? Então, ele sabia que era Deus. E isso diz muita coisa sobre Abraão. Mesmo tendo crescido em uma cidade má, em um lar cujo pai adorava ídolos, ainda assim Abraão conhecia Deus. Quando o Senhor chamou, ele não questionou as razões de Deus para tirar ele de lá. Também não lamentou a jornada, embora certamente tenha pensado nisso. E ele obedeceu. Em relação a isso, a lição traz, na parte de sábado, tem um parágrafo que chama a atenção. Em relação a Abraão, a obedecer sem questionar. Sim. Fala assim, Deus nos chama não para analisar os fatos, Ele nos convida a olhar para Ele. Porém, se perseverarmos confiando nele e fazendo sua vontade, assim como Abraão, nos daremos conta de que estamos sendo abençoados, além de nossos mais ardentes sonhos. Deus manteve sua palavra para Abraão, pois de sua linhagem veio Jesus. Ou seja, quando Deus falou, por meio de você, eu falarei que os povos deste mundo, eu vou ungir. Através de você, os outros povos serão abençoados. Que veio Jesus. Então, a partir daí, obedecer sem questionar a Deus, não precisa ser analisado o fato, é claro que a gente tem que ter um preparo psicológico, tem que ter uma análise em relação a isso, mas em relação a assim, será que vai dar certo? Se Deus chamou, meu filho, então tem que ir, porque é isso que a gente aprende com Abraão. A vida de Abraão é um estudo sobre fé e obediência, mesmo quando os fatos parecem não fazer sentido. O que a lição também fala aqui. E Ellen White, ela fala o seguinte, né, que tem lá no livro Os Escolhidos. A inquestionável obediência de Abraão é uma das mais extraordinárias provas de fé encontradas em toda a Bíblia. Foi o que Lucas falou aí, né? Confiando na promessa divina, ele deixou sua casa, seus parentes, sua terra natal. Partiu sem saber para onde, a fim de ir aonde Deus o levasse.
E Hebreus 11:9 fala assim: pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, que eram cordeiros da mesma promessa. E aí, eu faço a pergunta que Lucas até já começou a responder aí. De acordo com esses textos que tem aí na lição de domingo, né? Quais os 3 momentos mais importantes da vida de Abraão e por que eles mudaram a vida dele? Acho que os 3 momentos mais importantes na vida de Abraão foi quando Deus falou com ele da primeira vez e pediu para que ele saísse da terra dele e fosse para outro lugar. E o segundo, eu acho que é quando o Senhor fez uma promessa para ele, disse que ele seria o pai de uma grande nação. E o terceiro momento mais importante na vida dele, eu acredito que foi a notícia de que ele seria pai, que ele teria a oportunidade de ter um filho. Eu acho que os 3 momentos mais importantes, né? Pelo que eu entendi aqui, lendo as escrituras aqui de Gênesis, que estava falando lá na lição de domingo, a primeira já fala, né, que quando Deus fala a Abraão para deixar seu lar, eu acho que também quando Abraão muda seu nome de Abrão para Abraão, e quando ele ganha o seu filho Isaac. Eu acho que quando ele deixa seu lar, porque aquilo eu acho que foi importante, porque aquilo já demonstra a grande fidelidade e obediência de Abraão. Ele nem sabia o lugar que ele ia, não sabia a distância, mas Deus mandou e ele simplesmente foi. Isaac, eu não tenho certeza se foi na história de Abraão que tinha um filho que Deus tinha prometido a um casal, só que ele tinha feito com a serva, porque já tinha passado anos e o filho ainda não tinha chegado. E aí depois, quando o cara já estava velho, que veio o filho, e aí o cara ficou mó triste, porque Deus cumpriu com a promessa e ele foi desleal e tudo mais. Se eu não me engano, foi Abraão mesmo. Então acho que aquilo também mudou a vida dele, aquele erro dele, acho que serviu para ele confiar mais em Deus, perceber que Deus cumpre as suas promessas, melhorou ele, no caráter dele, na vida dele em geral. E Abraão, porque agora eu acho que Abraão devia ter mais uma grande responsabilidade, né? Porque ele era pai de várias nações aí. Então acho que é isso. O primeiro momento importante foi quando Abraão saiu de sua casa com sua mulher, seu sobrinho Ló e a mulher de seu sobrinho. Com isso, ele preferiu seguir a vontade de Deus e assim fortaleceu sua fé. O segundo momento importante foi quando Deus fez uma promessa que Abraão seria pai de muitas nações. Jesus é da descendência de Abraão. E o terceiro momento importante foi quando Abraão teve seu filho Isaac. Mesmo ele não podendo ter, Deus ele fez com que Abraão tivesse e assim fosse pai de muitas nações. A gente até falou aqui, né? Alguns momentos que Abraão mudou. O primeiro momento de tudo foi quando Deus falou para ele o quê? Chamado. Sair, né? Então isso aí mudou. Primeiro mudou a vida dele. Sair da parentela e ir para um lugar distante, né? E outra coisa que mudou a vida dele aí. O nascimento do filho dele. Isaac, não é isso? Então, o nascimento do filho de Abraão também mudou a vida dele. E outro acontecimento. O sacrifício que, na verdade, que ele iria sacrificar Isaac, né? Que isso tudo demonstra o quê? Obediência. Obediência irrestrita, né? Obedeceu sem nem questionar nada. E quantas vezes a gente questiona Deus, a gente fala, não é possível que eu estou passando por isso, não é possível que eu vou ter que ir para esse lugar, né? Então, assim, nosso texto-chave mostra Deus falando a Abraão que vai torná-lo famoso,
que fará dele uma grande nação e o abençoará. Muitas pessoas não acreditam, mas Deus quer nos abençoar além de tudo que a gente sonha. E ele cumpre o que promete, né? Com o chamado de Abraão, Deus estava cumprindo a promessa feita lá no Éden a Adão e Eva. Séculos depois da entrada do pecado no planeta, depois da destruição da terra pelo dilúvio, Deus chamou Abraão para cumprir uma difícil missão e lhe prometeu que de sua descendência nasceria quem? Jesus. Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão e fez dele uma grande nação. Jesus, nosso Senhor, é um descendente direto de Abraão. Então Deus cumpriu a promessa feita a Adão e Eva lá no Éden. O casal morreu em paz, sabendo que seu ato de desobediência não representaria a sentença definitiva de morte na terra. E uma pergunta pessoal agora aqui. E eu quero sinceridade. O que você queria que Deus fizesse por você hoje que ele ainda não fez? Acho que se fosse pedir alguma coisa para Deus, eu acho que eu iria querer ver, né, a minha família tentando seguir esse mesmo caminho que eu. Se bem que nem sei se isso seria muito possível, porque na verdade como é que é o nome? Tem que vir da parte dos meus familiares também decidirem, né, seguir a vida de um cristão e tudo mais. Então acho que o que eu queria era que de alguma forma Deus habitasse mais minha casa, desse oportunidades, que eu também possa transmitir mais ele para meus familiares. Acho que é algo do tipo assim. Acho que tudo que Deus já faz por mim é suficiente, então ele não precisa fazer mais nada. Tudo que ele já faz por mim e por todos nós já é muito bom. Eu quero pedir a Deus que Deus continue me amando e cuidando da minha família e de mim também. Eu queria, pra mim, acho que não tem mais nada não. Tem certeza? Tem. Você não pensa em nada que você gostaria de ter, que você precisa da ajuda de Deus? Já? Pode. Tipo assim, tem que ser no momento agora ou pra... O que se você tivesse que pedir alguma coisa para Deus e ele fosse te conceder? Eu acho que, tipo assim, a sabedoria que eu preciso ter e também em questão que eu pretendo fazer uma faculdade, né? Faculdade dos meus sonhos. Aí eu ia pedir ajuda a Deus. Isso, né? Faculdade de quê? De perícia criminal. Olha. Bom, e eu, né, eu mais pedi pra ele pra me ajudar no meu problema do coração que eu tinha. Ele acabou me ajudando. Aí eu só agradeço mesmo. E hoje ele tá recuperado, né? Tantas vezes a gente ora, às vezes a gente tem alguma doença. Eu não conto isso direto, né? Mas eu já tive 3 coágulos na cabeça por 3 anos seguidos. E eu fazia radioterapia todos os anos. E uma certa vez eu provei Deus, na verdade, né? Eu falei que se ele tirasse esses negócios que eu nunca mais tivesse, que eu ajudaria todas as pessoas que passassem pela minha frente. E só que eu falei isso, na época, eu estava começando minha caminhada na fé e eu não me falaram, rapaz, pede que se você tiver fé, Deus vai conceder. E eu pedi com minha pouca fé e quando eu fui fazer minha última ressonância, né, que eu fazia a ressonância de 6 em 6 meses, para ver se tinha mais algum coágulo, se eu tinha que voltar para fazer radioterapia. E a surpresa minha e do médico foi que na última ressonância ele falou, você não tem mais nada. E eu não sei o que te dizer. E daí eu voltei para casa e eu comentei com alguns amigos meus e ele falou assim, Deus te concedeu o que você pediu. E agora, se você fez algum pacto com ele, você vai ter que cumprir e pro resto da sua vida, porque ele te concedeu uma coisa que é um milagre, porque você tinha isso direto. Então, dali em diante, eu consagrei, né, minha vida a Deus e ajudo todas as pessoas que aparecem na minha frente. Hoje eu não sei dizer não para as pessoas que precisam de ajuda, principalmente aquelas que é mais necessitadas, assim. Hoje até com mendigo na rua eu falo e converso assim, e o povo fala, você é doida, você não sabe nem no lugar que você está se metendo, mas eu sempre respondo
que Deus está comigo em todos os lugares. Então eu não vou deixar de fazer porque eu fiz um pacto com ele, né? E pacto a gente tem que cumprir, não por obrigação, mas por gratidão ao que ele fez por nós. E eu lembro sempre disso quando minha fé começa a falhar, que Deus está sempre comigo e é que ele cuida dos detalhes de tudo, né? Mesmo eu tendo algumas ansiedades, algumas frustrações. E vamos lá para os nossos versos de impacto aí, e eu vou pedir para os meninos lerem aqui. O primeiro verso de impacto está lá em Lucas 9:25. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Salmo 34, 19 e 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas e lhe guarda todos os seus ossos, sem nem sequer um deles se quebra. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pronto. E agora eu quero saber de vocês, lendo esses versos aí, qual deles você chama mais sua atenção ali? Os três são específicos, né? Cada um fala de uma coisa que a gente passa aí e a gente, todos os dias, a gente deveria pensar nesses versos assim, para que a gente não se preocupasse, né? Para que a gente olhasse sempre para Deus. Então, quem começa aí? O verso que mais me chamou a atenção foi Salmo 34, versículo 19 ao 20, que é basicamente uma promessa de Deus para nós, né? Que ele fala que muitas aflições vão ser para as pessoas que andam nos caminhos deles, mas o Senhor livra de todas as aflições. E é muito interessante a parte que fala que Deus guarda todos os seus ossos e nem sequer um vai se quebrar. Eu achei isso muito interessante. Gostei muito de Lucas 9:25, porque às vezes procuramos fazer coisas que todos estão fazendo para não sermos diferentes, e assim seguimos o caminho errado. Jesus quer que possamos andar de acordo com a sua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. E Jesus é o caminho. Como diz em João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Então, foi por isso que eu gostei mais de Lucas 9:25. Esse de Lucas 9, versículo 25 é com certeza o que eu mais gostei desses 3 versículos aí, porque é um versículo bem simples, mas também, tipo, de uma forma tão profunda que, tipo assim, do que adianta você ter fama, você ter poder, você ter dinheiro, você ter tudo, você ter mulheres, sabe, homens, enfim, você ter tudo na sua vida, mas simplesmente ignorar o fato de que Deus está ali querendo você para Ele, para que você possa morar com Ele, para que você possa espalhar as mensagens dele para as outras pessoas. Você simplesmente ignora porque você acha que o que o mundo oferece vai te preencher para sempre. E não é bem assim. Você só vai ligando para as coisas do mundo e se esquece de Deus e perde a vida. Quem quer comentar algum verso? Bom, eu gostei de Salmos 12:1, né? Não, Salmo não. Romanos Não, foi Lucas. Salmos 34, 19 e 20. que é muita aflição, né, pra gente. Mas, tipo assim, o Senhor livra a gente, né? Para mim, Romanos 12:1 é fantástico, porque fala para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é muito difícil da gente fazer. Ainda mais a lição vem falando sobre isso um pouco. Fala assim: para alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, Ele solicitará sacrifícios de algumas coisas que nós acariciamos. Se nós formos nos apresentarmos como um sacrifício vivo, às vezes teremos que deixar, às vezes não, com certeza teremos que deixar algumas coisas que a gente gosta e que é errado. Vou dar um exemplo assim, não de coisas que são erradas, mas, por exemplo, perguntar para Gabriel aqui. Se Deus pedisse para você sair daqui, e aí, mas para isso ele deixar o surf e deixar a academia. Uma coisa que você gosta, por exemplo, para Eduardo, se tivesse deixar seu namorado, não seria difícil?
Claro. Seria. Pois é, e aí a gente para pra pensar nisso, que às vezes a gente tem que deixar algumas coisas que nós gostamos para sermos apresentados como sacrifício vivo, e é muito complicado. Lucas 9:25. Alguém comenta? E aqui eu gostei muito do verso de Lucas 9:25, porque tá fazendo uma pergunta, né, ao leitor, no caso, que é tipo assim, de que adianta a pessoa aproveitar tudo que o mundo tem a oferecer a ele, tipo assim, aproveitar todos os prazeres, mesmo que esses prazeres possam prejudicá-lo ou fazê-lo se perder. Exatamente. Agora a gente está terminando o nosso estudo aqui e eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Muitos de nós não seremos solicitados a deixar nossa casa ou dar um filho em sacrifício como Abraão fez com Isaac. Porém, para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida, alguns sacrifícios deverão ser feitos. Deixar algumas coisas que nós gostamos muito, como o Lucas falou com Duda e Biel aqui, e vocês podem dar exemplos disso, né? Lucas já até deu exemplo aqui. A pergunta é, você está preparado para fazer o sacrifício que Deus pedir? Sejam sinceros. Estou me preparando para obedecer à vontade de Deus e peço que Ele me ajude a fazer sua vontade. Sim, acho que estudar bastante a Bíblia e estar lendo a lição continuamente já nos proporciona uma mentalidade melhor em relação a isso, para que a gente saiba do que a gente pode acabar, sacrifício que a gente pode ter que acabar fazendo. Então, eu estaria sim disposta a fazer um sacrifício que Deus pedir. Rapaz, essa pergunta aí é difícil. Bom, eu espero que eu esteja, mas a resposta é só na prática para eu saber mesmo. Quem está preparado hoje para fazer o sacrifício que Deus pedir? Duda, seu namorado, Gabriel, Sophie, Diego. Nada. O cachorro. Estamos dando exemplos de coisas assim que talvez Deus não pediria, né? Jogos, né? Futebol. Agora, assim, eu vou ser sincero, talvez eu não. Porque eu não sei o que ele ia pedir pra tirar. Eu também não. Então, Nem eu falei, né, lá no começo, que só vivendo pra saber qual seria a minha resposta. Ele pode tirar o que nós mais amamos e talvez se a gente estiver colocando até alguma pessoa ou algum familiar, por exemplo, no primeiro lugar antes dele, ele pode pedir que tire. eu acredito nisso aí. E eu já vi algumas histórias que, para mim, claramente Deus tirou uma pessoa para que a outra pessoa se ligasse e voltasse para ele. E ele vai fazer isso quando for preciso. Então o Duda falou assim, só quando ele pedir para eu ver minha reação ou para ver o que eu faço. A gente deve estar preparado, né? E agora a última pergunta aqui. O que vocês mais gostaram dessa lição? O que vocês tiraram de lição com Abraão? E o que foi novo aí que vocês por acaso não sabiam? A lição dessa semana, ela tá muito interessante. Acho que eu gostei de tudo, não tem um ponto que foi melhor que o outro, tudo está muito bom. O que dá para tirar dessa lição é um ensino de vida que Abraão passa com a história dele, porque é muito interessante o que ele fez e é muito corajoso também, largar tudo para poder fazer o que Deus pediu. E acho que nada foi novo pra mim. Acho que tudo que foi falado aqui eu já sabia sobre a história de Abraão. Mas é isso, a lição incrível, muito interessante. Eu gostei da lição, sabe? Foi bom reforçar esse assunto. Eu tinha até visto uma pregação muito boa recentemente falando sobre Abraão, sobre a promessa que Deus fez a Abraão e contando uns detalhes riquíssimos sobre a viagem de Abraão, a terra lá, e sobre a vida de Abraão em si também. Então não teve muita coisa de novo não, mas a lição foi muito boa porque para reforçar também esse assunto, e eu acho que é isso. O que eu mais gostei na lição foi o jeito que Abraão obedeceu a Deus, né? Sem nem hesitar, sem nem pensar duas vezes. Eu, particularmente, acho que não teria coragem. Eu ia falar assim, meu Deus, um exemplo, meu Deus, os meus familiares, minha mãe, minha casa, minha família. Ia sempre pensar num porém e não ia chegar, não ia querer ir, entendeu? Eu achei muito interessante isso.
Bom, Diego. eu acho que eu ia de boa, porque normalmente acho que não tem muita coisa que me atrapalha. O que você achou da lição? Você ia igual Abraão? Você ia. sairia, deixaria seu pai? Sairia. Lucas, o que você achou da lição? Assim, eu gostei muito. É mais uma prova que a obediência pode fazer para as pessoas, a obediência a Deus, claro, e o poder que as promessas de Deus têm na vida das pessoas. O que você mais gostou, Biel, na lição? O que eu mais gostei da lição foi a obediência, né? Do cara aí. Que eu não sou pai, né? Mas chegar ao ponto de sacrificar o filho por um cara que você nunca viu, um cara assim, Deus, né? Eu falo um cara, poxa. A pedido de Deus, né? A pedido de Deus, ele ia sacrificar o filho. Agora, Gabriel chamou atenção para uma coisa aí. Imagine Isaac sendo levado, eu sempre falo isso, né? Isaac sendo levado para um lugar onde ele ia ser sacrificado. Eu imagino ele perguntando ao pai, pai, cadê o semana que cordeiro? vem vai focar nele, né? Exatamente. Eu nem vou dar spoiler aqui, mas a lição da semana que vem, se preparem, porque vai ser massa. A gente vai falar de Isaac, né? Desse garoto, era um garoto. Então, assim, a gente está terminando aqui. Obrigado a vocês que têm nos prestigiado aí. E para fechar, eu tenho um provérbio chinês aqui na lição, que diz assim, uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Que foi o que Abraão fez, né? O primeiro passo, né? Confiar, fé. Exatamente. A fé vem antes de tudo. Então, assim, nosso podcast está fazendo ano, gente. A gente vai soltar um negócio para vocês em comemoração aí. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo podcast.